começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre fraudes praticadas contra consumidores no Brasil. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre fraudes que vitimam milhares de consumidores todos os dias, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz Hector Valverde, professor de Direito do Consumidor e diretor do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Também vamos conversar com Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, banco de dados de consumidores e empresas. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Hector, eu gostaria que o senhor falasse para a gente de que forma que a lei protege o consumidor em caso de fraude. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem um sistema que nós chamamos de teoria unitária da responsabilidade civil, que em caso de danos, mediante fraude, inclusive, há um método de reparação. E o Código estabelece, por exemplo, a responsabilidade objetiva dos fornecedores. Isso quer dizer que, independentemente de culpa que pode ser manifestada por negligência, imprudência ou imperícia, o fornecedor responde. E também o Código de Defesa do Consumidor estabelece um princípio de solidariedade entre os fornecedores. Então, isso tudo com o intuito de ampliar a possibilidade de reparação de danos que o consumidor venha a sofrer nessa relação com o fornecedor. Doutor Luiz, e o prejuízo provocado pelas fraudes é muito grande? É muito grande. Nós fizemos um levantamento recentemente, entre janeiro e agosto, 1.400.000 tentativas de fraudes, negócios que tentaram ser feitos envolvendo aí fraudes com documentos roubados, documentos forjados, com consumidores no país. Se todas essas tentativas de fraudes tivessem sido realmente concretizadas, o prejuízo teria sido de aproximadamente 5 bilhões de reais. Estamos falando aí num volume de tentativas de fraudes aí da ordem de 8 bilhões de reais por ano. E é um prejuízo grande mesmo. Quem é que paga essa conta? Grande, e essa conta acaba sendo, obviamente, repassada no preço para o consumidor idôneo, aquele que paga as suas contas em dia, aquele que compra os produtos e paga efetivamente, porque é um custo que efetivamente acaba sendo repassado para o consumidor. E cada vez maior o número de vítimas de fraude dos golpistas não tem fim. Por isso, a dica é se proteger e desconfiar sempre, principalmente de ofertas que parecem tentadoras. No primeiro semestre desse ano, 1.200.000 brasileiros foram vítimas de tentativa de fraude. Uma prática muito comum é quando os criminosos roubam os dados da pessoa e usam para conseguir crédito ou até mesmo fechar negócios. Uma pesquisa mostra que a cada 15 segundos, pelo menos um consumidor sofre tentativa de fraude. Ou seja, desde que começou essa reportagem, os criminosos já fizeram uma nova vítima. É fácil encontrar quem já passou por uma tentativa de golpe. Ligaram para minha mãe falando que estava com a filha dela e aí ela ficou desesperada, mas aí meu pai já ligou, a minha irmã atendeu e deu tudo certo. Eu tinha recebido uma carta dizendo que meu nome iria ser incluído no SPC, mas ao chegar ao banco eles disseram para eu esquecer essa situação, que havia sido um engano. Já tentaram fazer comigo, porém, em razão de já ter visto nos meios de comunicação a informação, eu acabei não caindo. Falso sequestro, bilhete premiado, golpes telefônicos ou ameaças pela internet. Está cada vez mais comum a prática de fraudes no Brasil. E elas vêm até mesmo de dentro dos presídios, onde alguns detentos conseguem aplicar golpes sem nenhuma restrição. Pelo celular, enviam mensagens ou fazem ligações que oferecem prêmios às vítimas. O falsário, o golpista, o fraudador, ele vai utilizar aquela vontade da vítima de ganhar alguma coisa, né? De ganhar o dinheiro, né? De uma forma mais fácil, e aí é quando a vítima cai no golpe. Então, nós trabalhamos praticamente com prevenção. Depois que o crime ocorre, a gente já não há mais que se falar nisso, e aí nós trabalhamos investigando caso a caso. O levantamento feito pela Serasa mostra que o setor de telefonia lidera o ranking com 42% dos registros de tentativas de fraudes. Em seguida está o setor que inclui construtoras, imobiliárias, seguradoras e serviços em geral, que representa 31%. O setor bancário aparece na sequência com 19%.
A delegada explica que na maioria dos golpes, as vítimas depositam dinheiro em contas bancárias de laranjas em outros estados, o que dificulta a investigação da polícia. Por isso, nada melhor do que desconfiar sempre. O golpista ele é extremamente desalmado e ele é uma pessoa extremamente inteligente. Então ele vai usar de todas as formas para te iludir, para fazer com que você faça aquilo que ele quer que você faça. Então você tem que ter conhecimento que existem pessoas com essa personalidade, com este objetivo, e você então deve desconfiar. Doutor Hector, além de desconfiar sempre, quais são os cuidados para não engrossar essas estatísticas? Os principais cuidados é preservação dos dados pessoais, buscar informações com quem está relacionando, a idoneidade daquela empresa e sempre ter cautela ao celebrar um negócio jurídico, especialmente hoje pela internet. Agora, doutor Luiz, como é que é feito esse levantamento? Porque muitas vezes as pessoas ficam tão envergonhadas de cair num golpe e não denunciam. Como é que vocês chegam a esses números? Toda a fraude que é cometida no país, né, a vítima de fraude, não apenas o consumidor, mas o estabelecimento comercial ou aquela rede bancária, aquela agência bancária, comunica a Serasa Experian. Então a Serasa Experian vai formando uma base, digamos, de inconsistência, uma base de fraudes realizadas. E toda vez que algum fraudador tentar usar um CPF, um documento de uma pessoa que perdeu o documento ou que já foi, inclusive, vítima de fraude, essa informação acaba sendo disponibilizada para quem está do outro lado do balcão, ou seja, para o vendedor, para a loja, para o banco. E aí, justamente, nós conseguimos identificar de todos os negócios que estão sendo feitos no país nesse exato momento, quais são de altíssima suspeição de ser uma fraude, ou porque já foi utilizado um documento para uma fraude naquela situação, ou porque já tem um volume muito grande de inconsistência, ou seja, um CPF com 3, 4 linhas telefônicas, ou 3, 4, 5 endereços, ou seja, é um documento que já foi utilizado em fraudes em outros lugares, e isso fica registrado e a Serasa disponibiliza essa informação para o varejo, para os bancos, ou seja, para qualquer empresa que queira ou que esteja fazendo negócio naquele momento. Agora, no decorrer desses levantamentos dos anos, houve uma mudança nos setores que ocupavam o primeiro lugar no ranking das fraudes. O que leva a isso? Existe alguma explicação? Sim, nós tivemos uma mudança importante, né? O setor de telefonia, que respondia a 25% das tentativas de fraude há 2 anos atrás, mais ou menos, hoje responde por quase 40%, 42%. Por quê? Porque os fraudadores perceberam que a necessidade de ter, digamos, um comprovante de residência no seu nome ou no nome de um laranja facilita a fraude. Aí eles começaram a perceber que se eu conseguir uma linha telefônica no meu nome ou no nome de algum laranja, eu consigo um comprovante de residência. Aí eu consigo, digamos, aplicar golpes de maior valor em outros mercados. Então, por isso que a telefonia começou a ser um alvo, digamos, um alvo de maior interesse por parte dos golpistas, justamente para conseguir um comprovante de residência e, a partir daí, aplicar golpes de maior valor junto aos bancos, junto à concessionária de veículos, por exemplo. Ou seja, o comprovante de residência, através de uma linha telefônica, é uma forma que os golpistas perceberam de conseguirem aplicar ou tentarem aplicar golpes de maior valor em outros mercados. Agora, doutor Hector, quando a gente vai fazer uma compra, tudo certinho, a gente tem que passar por um monte de perguntas, apresentar um monte de comprovantes, e o golpista normalmente ele consegue isso muito mais fácil. Não falta também um cuidado maior por parte das empresas aí? Inclusive, esse é o posicionamento da jurisprudência brasileira quando avalia casos dessa natureza. O dever de cuidado é da empresa e, à medida em que ela tem um maior cuidado, ela tem um menor índice de fraude. E algumas empresas, lamentavelmente, elas negociam sem a devida cautela, colocando em risco, inclusive, a integridade do consumidor. E isso impõe a essa empresa a sanção, que é a reparação do dano, e o fundamento é exatamente a violação do dever de cuidado, dever de segurança que essa empresa deveria ter ao contratar uma linha telefônica, um seguro, abrir uma conta corrente. Então, esse é um ponto em que a responsabilização no Brasil ela é pacífica dessas pessoas jurídicas que atuam no mercado sem a devida cautela. E mesmo assim continua o problema? E mesmo assim continua o problema. Talvez seja uma crítica que a doutrina faz à nossa
jurisprudência que nós temos indenizações muito baixas para as empresas que não observam as cautelas legais. E isso estimula até, uma análise econômica do direito, estimula até a falta de prevenção, porque se a indenização é baixa, não há que se investir muito alto em prevenção. E isso é um problema que nós temos que resolver agora, especialmente nesse mundo cibernético em que vivemos. Doutor Luiz, e quais são os cuidados que uma pessoa que tem os documentos roubados, por exemplo, deve ter? Além de ir à polícia, dar queixa, o que ela pode fazer para se proteger? Uma pessoa que tem um documento não apenas roubado, ela perde o documento, o documento é furtado, imediatamente, para ela se proteger, ela entra no site da Serasa Experian e cadastra essa ocorrência. A pessoa vai lá, entra no site e é como se ela preenchesse um boletim de ocorrência. Ou seja, ela vai colocando, olha, perdi meu documento, tal, e qualquer tentativa que o fraudador, no instante seguinte, se ele for em algum comércio, alguma loja, tentar fazer algum negócio, imediatamente vai aparecer na tela da loja, do varejista, que aquele documento foi roubado. Mas é importante que o cidadão, ao fazer isso, ele também faça o boletim de ocorrência, porque essa é uma proteção temporária, ela fica por 10 dias. E a partir do 11º dia tem que chegar o boletim de ocorrência, porque se não chegar o boletim de ocorrência, a informação cai. Ela precisa ser confirmada pelo boletim de ocorrência. A partir daí ela fica permanente. Aí o cidadão tem que andar com os seus documentos, ele vai tirar a segunda vez os documentos, mas vai ter que andar também com o boletim de ocorrência, para mostrar que ele realmente é aquela pessoa que teve o documento perdido, roubado ou clonado, né? Porque senão o golpista vai continuar sempre tentando efetuar golpes com aquele documento. O consumidor ele consegue se precaver através dessas ferramentas. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, e o juiz Hector Valverde, diretor do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. No programa de hoje estamos conversando sobre fraudes que vitimam consumidores em todo o país. Até agora nós estamos falando sobre pessoas enganadas por outras pessoas. Mas o que acontece quando o golpe é aplicado pelo próprio comerciante? O Código Penal determina que enganar o consumidor vendendo mercadoria falsificada ou estragada ou ainda entregando um produto por outro é crime e pode ser punido com pena de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. Já quem altera uma obra que lhe foi encomendada, vende pedra falsa como verdadeira ou entrega um metal de qualidade inferior, pode ter pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Doutor Hector, esse tipo de fraude também é muito comum? Infelizmente é muito comum, porque no mercado nós temos bons fornecedores, mas nós também temos aquilo que chamamos de empresas delinquentes. E essas empresas, elas aproveitam a vulnerabilidade do consumidor para também, mediante a má-fé, a fraude, obter vantagem indevida. Em regra, esses danos provocados são danos massificados, que representam um grande proveito econômico ilícito para o fornecedor e uma grande perda para o conjunto dos consumidores, mas com uma repressão penal muito baixa. Então, já é hora de fazermos um estudo na legislação penal de proteção ao consumidor, estabelecendo tipos mais definidos, não tipos abertos, e com uma combinação de uma sanção penal mais elevada daquela que nós temos hoje. E como é que o consumidor pode se precaver desse tipo de fraude ou até tentar correr atrás do prejuízo? Bom, o princípio do equilíbrio da relação contratual é a informação clara e adequada que o consumidor deve ter, que é um direito dele e um dever do fornecedor, mas também uma atuação não só do poder público, mas também das entidades privadas de proteção ao consumidor, que nós chamamos de educação para o consumo, que é um direito básico previsto no artigo 6º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, é a educação para o consumo. As novas gerações estão sendo educadas para o consumo. Poderíamos ter uma educação melhor para o consumo, mas há uma diferença da nossa geração para as crianças, que hoje elas já crescem, inclusive tendo noção de como evitar certos comportamentos por parte dos fornecedores que são danosos aos consumidores. Então, a educação para o consumo é o caminho para minimizar esses danos massificados que identificamos hoje no mercado.
Doutor Luiz, a gente fala que é importante pesquisar sempre, ter essa educação para o consumo. Existe algum cadastro que o consumidor pode buscar para saber qual é a empresa idônea, qual é a empresa que realmente cumpre com o que promete? Qualquer consumidor pode consultar qualquer CNPJ, ou seja, toda empresa tem o seu CNPJ. E o consumidor, se ele está fazendo um negócio, principalmente aqueles negócios onde envolve um pagamento adiantado para uma contra a prestação de serviço posterior. Por exemplo, bufês de casamento, empresas que fazem formaturas de universidades, de colégios, agências de viagens, concessionárias de veículos, construtoras, né? São empresas que são tipos de negócio que o consumidor sempre paga alguma entrada e normalmente são bens de alto ou serviços de alto valor, ou seja, o valor envolvido, o risco envolvido é muito grande. Então, qualquer consumidor, ele pode consultar o CNPJ de qualquer empresa e daí ele tem a informação, porque normalmente essas empresas são empresas que normalmente têm títulos protestados em cartórios, cheques devolvidos, né, perante a outros fornecedores, e a Serasa Experian disponibiliza essa informação. Então, empresas que acabam cometendo fraudes contra o consumidor, normalmente tem esse tipo de ocorrência. E o consumidor, através do Você Consulta Empresas, consegue justamente identificar se aquela empresa é uma empresa problemática, ou seja, que já tem, digamos, eventos, né, de inadimplência ou de fraudes no mercado ou não. Então, com isso, ele consegue realmente tomar a melhor decisão e, eventualmente, trocar de empresa e trocar de fornecedor na hora de adquirir um pacote de viagem ou contratar uma empresa para fazer um baile de formatura, uma festa de formatura, por exemplo. E quem é lesado, doutor Hector, tem como reaver esse dinheiro? Tem. Nós temos como princípio de direito a prevenção dos danos e também a reparação dos danos. A reparação dos danos no Código de Defesa do Consumidor decorre do inadimplemento contratual ou do simples dano moral, que é a violação dos direitos da personalidade, e duas categorias próprias da nossa matéria, o direito do consumidor, que é o vício do produto ou serviço, o vício de qualidade ou quantidade, e o acidente de consumo, que chamamos tecnicamente de fato do produto ou serviço. São categorias danosas. Em todas elas, o Código prevê uma reparação de danos de forma objetiva, com a exceção do profissional liberal, que aí sim demanda a prova da culpa, responde subjetivamente. Mas sim, o consumidor, quando tem um problema, ele pode buscar dentro do sistema a reparação do dano, que prevê inclusive a reparação integral do dano. E nas ruas as pessoas falam sobre fraudes. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem as pessoas inexperientes, né, que olham um anúncio bonito e não, quero comprar isso. Daí isso acaba facilitando a ação de pessoas que não pensam de bem, né? Principalmente a internet, né? Para aplicar o golpe nas pessoas que realmente não têm a capacidade digamos assim, de usar a internet, e as pessoas que têm também entram no golpe. Mais fácil você manter um contato por e-mail, não vai resolver tudo e a pessoa não está ali, você fica esperando. Para eles sempre é mais fácil as coisas. Não confio de comprar na internet chegar direitinho como comprar na loja. Já ouvi falar que tem alguns golpes, né, mas eu procuro, né, dar meus dados certinho, assim, como é empresas que eu conheço, né, nunca passei por isso, né, nunca tive nenhum golpe, não. Doutor Hector, comprar numa loja conhecida é sempre uma boa dica? É a melhor dica. E hoje ainda, não obstante ter um grande volume de negócios pela internet, o chamado comércio eletrônico, ainda é um campo inseguro. Precisamos evoluir na legislação brasileira de proteção ao consumidor nesse campo, para maximizar a segurança. Há um projeto de lei tramitando no Senado Federal para regulamentar o comércio eletrônico e que hoje onde dificulta o conhecimento daquele fornecedor. Mas dentro do possível é melhor comprar onde conhece, porque fica mais fácil a reparação do dano. Doutor Luiz, e dá para saber de que forma a internet facilita a ação dos golpistas? A forma, digamos, mais comum de um fraudador obter dados de uma pessoa pela internet é quando ele coloca promoções e produtos com valor muito abaixo do preço de mercado. Ou seja, são chamarizes, né? Ou seja, o consumidor ele percebe que aquele produto é uma oferta muito tentadora, com valor
30%, 40%, às vezes 50% abaixo de um valor de mercado, de uma média de mercado, entra nesse anúncio, entra nesse site e preenche um cadastro. Pronto, ali já entregou praticamente todos os seus dados, inclusive o dado do cartão de crédito para o golpista, e aí ele praticamente abre a porta para fraudes envolvendo o seu nome. Então, ao navegar na internet, o consumidor tem que ter o seguinte cuidado. Primeiro, certificar se o site daquela loja é um site protegido, um site seguro. E segundo, ter muito cuidado com as promoções, com ofertas de produtos com preço muito abaixo do valor de mercado, porque a chance de ser um portal, um canal para o golpista obter dados pessoais e dados bancários e também de cartão de crédito é muito grande. E dá para rastrear quem comete crimes pela internet, doutor Hector? Nós temos hoje também, em contrapartida, um sistema de investigação bem adiantado, e as empresas também investem muito em tecnologia de segurança. Mas é claro que nem sempre é possível andar à frente do fraudador, né? E a questão é muito sensível, porque ela passa pela proteção dos dados pessoais. E hoje nós temos uma realidade que, inclusive, dados governamentais são disponibilizados além daquele limite do próprio governo. E com as empresas também acontece o mesmo. Mas é ainda um campo a ser desenvolvido para alcançar de 100% de segurança para o consumidor. Mas é possível ainda ter cautelas de prevenção e também de investigação para esses ilícitos cometidos, especialmente pela rede mundial de computadores. Agora, um fato muito recorrente também, a gente recebeu um e-mail, como até o entrevistado disse na reportagem no primeiro bloco, falando que você está sendo alvo de uma investigação, ou que você está com uma pendência em aberto de uma compra. É verdade. Desconfiar sempre, não clicar em nada. Aqui nós tivemos no Distrito Federal, inclusive, fraudadores que enviavam e-mails como se fosse do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como se fosse uma comunicação oficial da Justiça para mandar dados para ele, para poder regularizar uma situação processual. E a pessoa, às vezes, temerosa de que, para cumprir aquela determinação judicial, encaminhava os dados, mas o Tribunal de Justiça não faz isso, as empresas idôneas também, elas não fazem isso. E, então, o cidadão, o consumidor, tem que ter muita cautela na divulgação dos seus dados pessoais. Como o Dr. Luiz colocou, certificar se o site é idôneo, ter a cautela redobrada para aquela primeira contratação com o fornecedor. Isso tudo é muito importante também, a colaboração do consumidor, do cidadão, para evitar fraude. Bom, só para a gente encerrar aqui, eu sei que a gente falou um monte de dicas, mas eu gostaria que vocês reforçassem o que o consumidor deve fazer, o que ele tem que ter em mente para poder evitar ser vítima de um golpe. Doutor Luiz. O que nós costumamos dizer, o consumidor que perde documento, que tem um documento roubado, fraudado, a chance dele ser vítima de fraude duplica. Ou seja, então ter muito cuidado com documentos pessoais, e se perder documentos pessoais ou tiver documentos pessoais extraviados, comunicar ao mercado, fazer o boletim de ocorrência e comunicar ao banco. Então, com isso, ele começa a se proteger de não se evitar que ele seja vítima de fraude. E no caso da internet, ter muito cuidado com as promoções tentadoras e verificar realmente se o site é um site seguro, um site certificado. A criatividade dos fraudadores é ilimitada, ou seja, eles vão descobrindo caminhos para tentar aplicar seus golpes. Então cabe ao consumidor e cabe também às empresas construírem redes de proteção para evitar esse tipo de ação dos golpistas. Doutor Hector. Bom, a cada direito nós temos uma relação com um dever. E o cidadão também ele tem o dever de se acautelar em face das situações de mercado. É de conhecimento mediano que as fraudes ocorrem. Tá? Então, todos nós sabemos que as fraudes ocorrem. Então, todas as vezes que o consumidor tiver que se relacionar com um fornecedor, ele deve efetivamente buscar as informações
Quem é esse fornecedor? Os órgãos públicos, por força do artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, eles editam anualmente uma lei dos maus fornecedores, uma lista, melhor dizendo, dos maus fornecedores. Então, basta entrar no site do PROCON, da Secretaria Nacional do Consumidor, do Serasa Experian, para ver quem é essa pessoa. Porque às vezes esse fornecedor está lá com milhares de ações judiciais e ações administrativas e até policiais, em face da sua atuação no mercado. Então, o consumidor, ele antes de contratar, ele também tem o dever de avaliar aquele fornecedor para justamente evitar um problema maior e não ser seduzido pelas grandes oportunidades, né? Aquele bom negócio que é o negócio único da vida dele. Ele deve desconfiar e somente concluir a negociação após esgotar todas essas cautelas. Tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Luiz, Dr. Hector, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!